pintura é uma das artes do belo mais antigas. Naturalmente, aproveite-se o ensejo para fazer distinção entre experiência e arte. Uma criança pode ter certo talento para imitar, por desenho, alguma coisa, mas ela ainda não é dotada de arte. Para que ela tenha arte do belo, para que ela seja dotada da arte da pintura ou do desenho, ela precisa saber o porquê se deve fazer assim ou assado. O porquê de a arte do belo ter este ou aquele fim. Quando ela tem esta arte, então pode dizer-se um artista da arte do belo, né? É a diferença entre arte e experiência. Uma comparação ilustrará melhor a coisa. O agricultor tem a arte da agricultura, mas sua arte não é completa enquanto não se lhe juntar a arte do agrônomo. Porque é o agrônomo que sabe o porquê das coisas na agricultura. Quando se junta a arte do agrônomo com a experiência do agricultor, tem-se então a arte completa da agricultura. Pois bem, assim também na arte pictórica, na arte da pintura, do desenho, é preciso que aquele que desenha saiba o porquê, saiba ensinar sua arte, saiba transmitir. Esse é um pressuposto para que se tenha a virtude intelectual, o hábito intelectual da arte do belo. Muito bem, como eu dizia, é das mais antigas. Das mais antigas. Na verdade, nós podemos ter desenho sem cor. Ainda pode ser arte, como se vê pela arte da gravura, né? Mas o fato é também que, desde o início, a maioria dos desenhistas optaram por colorir suas figuras. E tem-se assim propriamente o pictórico, a pintura. Mas outro momento interessante é este para explicar o que é exatamente a forma significante que é produzida pelas artes do belo. Se olharmos para um quadro, o que veremos materialmente falando? Linhas, traços, contornos, cores. Eles por si não são nada. Eles são uma imitação de certas coisas, mas eles materialmente não são nada. E, no entanto, é essa disposição material de linhas, contornos, figuras, cores, o que faz que, em sua própria forma, a pintura signifique algo, faça uma mimese de algo, seja mimética. Uma outra observação necessaríssima que se deve fazer agora é que todas as artes que tratamos até aqui imitam ações, paixões e caracteres, como dizia Aristóteles em sua Poética, no tempo. Certo? A literatura é no tempo, você lê no tempo. O teatro, o drama, você vê desenrolar-se diante de seus olhos no tempo. A música é essencialmente temporal. O cinema também se desdobra no tempo. A dança também. Quando os dançarinos imitam ações, paixões e caracteres por seus passos e gestos corpóreos e pelo ritmo, fazem-no no tempo. Pois bem, agora estamos diante de duas artes do belo, a pintura e a escultura, de que falarei no próximo episódio, que também imitam caracteres e ou paixões e ações, mas congelados no instante. Gosto muito de um quadro que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, chamado Saudade, de Almeida Júnior. Mostra uma moça jovem, coberta com um chale negro, né? De pé junto à janela, corre-lhe uma lágrima enquanto ela lê uma carta. Está imitando uma paixão, uma ação, a ação de chorar, certo? E um caráter, né? Ou seja,
ela está ali com seu caráter, sofrendo uma paixão e praticando uma ação, que é o ato de chorar. Isto tudo está imitado, mimetizado, neste belíssimo quadro de Almeida Júnior, Saudade. E, no entanto, não está no tempo. Não há imitação de caracteres, de paixões e de ações no tempo, senão que está congelado no instante. É como se o tempo se tivesse detido em sua parte mínima, que é um instante, e isso é que tenha sido captado pela pintura. Ademais, a pintura tem um traço muito interessante. Com linhas, cores, etc., etc., você consegue criar a ilusão de profundidade. Mas não há profundidade. Se você puser o dedo no quadro, não há profundidade nenhuma. Ele só tem duas dimensões, não há a terceira. E, no entanto, ele faz que creiamos que estamos vendo algo com profundidade. Muito interessante. Isso, aliás, foi cada vez mais propiciado pelos avanços da óptica na Idade Média. Na Idade Média também é verdade que a arte pictórica ela serviu antes à liturgia, ao sacramento, né? Na Idade Média, já desde o início do cristianismo, a pintura como a estatuária serviu para ilustrar as coisas necessárias à salvação do homem aos iletrados. Quem entra numa catedral gótica verá vitrais que contam a história religiosa. Os quadros contam a história. Há quadros, os retábulos nas igrejas. Então, estavam muito a serviço da vida religiosa e a igreja na Idade Média era como que o museu. Todas as artes se concentravam ali, só que em vez de ser coisas mortas, como no museu, estavam a serviço efetivamente de uma coisa. E a pintura não deixou, assim como a estatuária, né, não deixou de servir a religião, a igreja, o sacramento. E para ilustrar os não letrados, certo? As imagens contavam a história sagrada que os letrados podiam ler por sua própria conta. Pois bem, mas pouco a pouco a pintura foi se despegando um pouco do serviço religioso mais imediato. Foi se despegando pouco a pouco do serviço religioso mais imediato e começou a decorar a parede dos castelos, a decorar a parede dos burgueses, a decorar a parede até de pobres. Então foi entrando também nas casas, né? Entrando nos castelos, entrando nos palácios, né? E isso produziu pintores fabulosos. Não que na Idade Média não os tenha havido. Houve e muitos grandes pintores na Idade Média. Ressalto especialmente o pintor italiano Fra Angelico, né? Que está numa transição entre duas escolas pictóricas, né? E é um dos maiores pintores de todos os tempos, né? Isso na Idade Média, quando a arte servia estritamente à religião. Mas depois começou a migrar também para as casas, como eu disse, a pintura. E aí surgem grandes pintores, como, por exemplo, Rembrandt, né? Rembrandt é um dos maiores de todos os tempos. É um dos maiores pintores que já houve em todos os tempos. É o famoso A Volta do Filho Pródigo, inesquecível. E tantos outros. É uma multidão de grandes obras de Rembrandt. E o Barroco, em especial, é uma sementeira de grandes pintores. Na Espanha, Murillo, o grandíssimo Murillo, o incomparável Murillo. Na mesma Espanha, o outro barroco magnífico, que é Zurbarán, Francisco de Zurbarán. No século XVIII, ainda grandes pintores, e até no século XIX, grandes pintores ainda se deixavam influir por um Michelangelo. Ainda havia grandes pintores. Depois há, de fato, um declínio. O início do século XX inaugura na pintura também a diluição das formas, ou mais que tudo nela, a diluição das formas. É a chamada arte moderna.
Primeiro, aquela multidão de escolas, futurismo, cubismo, um monte de ismos, cada uma delas deformando cada vez mais as próprias figuras e sendo como ofensas aos nossos sentidos, ao nosso sentido visual, ao nosso sentido interno, que se chama cogitativa, à nossa própria inteligência. Né? Mas chega-se ainda a absurdos maiores, com despejar um balde sobre uma tela no chão e achar que isso é uma pintura. Hoje, vendem-se quadros caríssimos feitos por porcos e elefantes. Isto é a degradação completa da arte que, para que haja, implica a degradação completa do próprio homem. E como num círculo vicioso, acaba por degradar as novas gerações. Também temos na pintura homens grandiosos como Ferrer Dalmau, o espanhol catalão, de uma escola que se pode dizer realista. É um homem, é um pintor viril, é um pintor cujas telas retratam combates, retratam guerras, é o pintor do soldado, é o pintor da batalha, é o pintor da coragem no campo de batalha. É sempre realista, mas é capaz de fazer navios, é capaz de fazer batalhas, é capaz de fazer um soldado morto, agonizante, com Cristo vindo buscá-lo. E isto no meio da diluição das formas, das pinturas de porcos e elefantes, surge um Ferrer Dalmau. Pois bem, isso são dons de Deus. Deus não deixará nunca que o bem se acabe completamente, o que é impossível, não é possível. Aliás, gostaria de fazer uma imagem, eu já disse isso em outros episódios, né? Que o bem não pode acabar. Não pode acabar porque o mal só pode dar-se no bem. Para que entendamos o que é o mal e o que é o bem, imagine-se que o bem seja uma parede e o mal uma janela. A janela é no bem, é na parede. Se estender as dimensões da janela até todas as dimensões da parede, acaba não só a parede como a própria janela. Razão porque o mal não pode dar-se senão no bem. Então é impossível que o bem acabe, e homens como Ferrer Dalmau, assim como Arvo Pärt, são como dons de Deus para que nos mantenha iluminados pela beleza das artes do belo. Mas eu gostaria de referir o quadro de outro brasileiro, Pedro Américo, chamado A Batalha do Havaí. A Batalha do Havaí, como alguém já disse num artigo de jornal do século XIX, é o horror da guerra feito pintura. Em poucos quadros se tem a felicidade que teve Pedro Américo em sua Batalha do Havaí. É um quadro que está no Museu de Artes Modernas do Rio de Janeiro. Infelizmente, o museu é o que nos restou, mas o museu não é o ideal, hein? Isso deveria estar num castelo de um príncipe, de sei lá, ou seja, assim como as pinturas religiosas devem estar nas igrejas, uma pintura como essa deve estar em algum lugar governamental ou algo assim. Está no museu como algo morto, mas vale a pena a visita ao Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro para ver esse imenso quadro, um quadro enorme, impressionante. Está ali exposto, mimetizado, imitado pela forma significante, que é o quadro de Pedro Américo, está mimetizado, está significado, está simbolizado, está representado o mesmo horror da guerra. Em meu livro das Artes do Belo, falo um pouco longamente deste quadro que me parece exemplar, paradigmático, modelar da arte pictórica. E isto no século XIX, ou seja, não estamos tão distantes. Assim como a literatura, o teatro, o cinema, a música e a dança imitam paixões, caracteres e ações, assim também o fazem a pintura e a escultura, com esta distinção capital. Aquelas primeiras o fazem no tempo, enquanto estas duas o fazem como que congeladas no instante.